Oi pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática. Aqui na nossa aula de número 12, vamos estar resolvendo outros tipos de inequações. São as inequações produto e as inequações quociente, tanto do primeiro grau como do segundo grau. Vamos começar. Então, primeiramente, vamos ver a inequação produto do primeiro grau. Dá-se o nome de inequação produto a toda inequação cujo primeiro membro é composto de um produto de duas ou mais funções. No caso de uma inequação produto do primeiro grau, cada um dos fatores desse produto é função polinomial do primeiro grau. Eu trouxe um exemplo para estar mostrando o que seria uma equação produto. Aqui, determinar o conjunto de solução de. Eu tenho a primeira função aqui do primeiro grau, que seria meu primeiro fator, vezes aqui minha segunda função do primeiro grau também, 3x menos 2, que seria o segundo fator. E aqui eu tenho uma desigualdade que determina que essa expressão representa uma inequação. Nesse caso, esse produto tem que ser menor que zero. Então, eu vou mostrar a solução. Trouxe novamente aqui a minha inequação produto. Já estou separando essas duas funções em f de x e g de x. Eu vou estar resolvendo o f de x primeiro, o g de x depois, e no final eu vou mostrar como a gente pode chegar à solução do produto. Então, resposta aqui para f de x, eu preciso determinar sempre o zero da função. Então, o zero aqui é menos 1. Se eu substituir menos 1 aqui, menos 1 mais 1 dá zero. Então, seria menos 1. Eu preciso também estar fazendo o esboço do gráfico, estar estudando o sinal dessa função. Então, eu sei que a função é crescente, porque o coeficiente A aqui ele é maior que zero. Então, a reta é crescente. Os valores que estão acima do eixo x são positivos e os valores que estão abaixo do eixo x para o gráfico são negativos. E aqui no centro eu tenho o zero, menos 1, onde a função apresenta valor zero. Para o g de x, eu também preciso estar determinando o zero da função. O zero é 2 terços. Se eu substituir 2 terços aqui, eu consigo encontrar aqui 3 vezes 2 terços menos 2 daria zero. Eu preciso também fazer o esboço do gráfico. Vou observar aqui o valor de A, que é maior que zero, né? Nesse caso A vale 3. E aí o comportamento da minha função seria uma reta crescente. De novo, os valores acima do eixo x são positivos, os valores abaixo são negativos. E aqui eu tenho o ponto central aqui da representação, que seria 2 terços, o zero da função. Então, para resolver agora o produto, eu preciso construir o que a gente chama de quadro de sinais. Então, nessa primeira linha do quadro de sinais, eu vou colocar os zeros da função que apareceram para f de x e g de x. E eu coloco em ordem crescente. Então, primeiro foi menos 1, depois foi 2 terços. Nessa segunda parte aqui, nessa segunda linha, eu vou colocar os sinais de f de x considerando esses valores dos zeros que apareceram. Então, se você olhar aqui, a função f de x ela é negativa antes do menos 1. Então, eu coloquei aqui o sinal de menos antes do menos 1. E ela é positiva depois do menos 1. Então, coloquei positivo aqui para a função depois do 0 menos 1. Aqui nessa terceira linha, eu vou colocar os sinais de g de x, também respeitando os valores dos zeros da função. Então, veja que g de x ele é negativo para valores menores que 2 terços. Então, eu peguei aqui 2 terços e coloquei negativo para valores menores que 2 terços. E para valores maiores que 2 terços de x, a função é positiva. Então, maior que 2 terços eu coloquei positivo. Agora que eu tenho um quadro de sinais de f e de g, eu vou fazer o produto entre as duas, o produto entre f e g, para encontrar os sinais da minha equação produto. Então, eu faço menos vezes menos. Vocês sabem aí que na regra da multiplicação o resultado dá mais. Eu faço mais vezes menos, o resultado dá menos. E eu faço mais vezes mais, o resultado dá mais. E observe lá na inequação que ele quer que o produto seja menor que zero. Então, ele quer que o produto seja negativo. Aonde é que o produto vai ser negativo? Aqui nessa região central. Então, ele vai de menos 1 até 2 terços. Perceba que eu coloquei a bolinha aberta em menos 1, porque ele não quer que seja igual a zero.
e deixei a bolinha aberta também em 2/3 pelo mesmo motivo. Analisando esse quadro de sinais, aí eu posso chegar na minha solução final, né? X pertence ao conjunto dos números reais, tal que menos 1 é menor que esse x e x é menor que 2/3. Se eu escolher qualquer valor de x nesse intervalo, isso faz com que meu produto seja menor que zero. Então, aqui está a minha solução da minha inequação produto. Avançando, eu vou para a inequação produto do segundo grau. Dá-se o nome de inequação produto a toda inequação cujo primeiro membro é composto de um produto de duas ou mais funções. A definição é a mesma da inequação produto do primeiro grau. Só que aqui ele diz, no caso de uma inequação produto do segundo grau, pelo menos um dos fatores desse produto é função polinomial do segundo grau. Então pode ser os dois ou pelo menos um, aí você já pode estar chamando de inequação produto do segundo grau. Os demais fatores podem ser funções polinomiais do primeiro grau. Eu trouxe aqui um exemplo. O exemplo diz para determinar a solução de. Eu tenho aqui x vezes, aí entre parênteses, menos x ao quadrado, menos 4 menor que zero. Então veja que eu tenho um produto. A primeira função aqui, ela é uma função polinomial do primeiro grau e a segunda é uma função polinomial do segundo grau. Mas você tendo uma do segundo grau, você já pode dizer que é uma inequação produto do segundo grau. Então, para achar a solução, trouxe novamente ela aqui, vou separar em f de x e g de x, da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior. Vou estar resolvendo elas inicialmente separadamente. Então, para a resposta aqui, eu vou considerar primeiro o f de x. Facilmente eu cheguei na raiz, né? Para que x seja igual a zero, para que essa função seja igual a zero, o x tem que ser zero também, né? Para achar o zero dela. O y vale 1, então eu já observei aqui que o y é maior que zero, então eu tenho uma reta crescente, fiz o esboço do gráfico, né? O zero da função vale zero, está aqui o ponto inicial, valores acima do eixo x são positivos, valores abaixo são negativos. Está aí o esboço do gráfico. Para g de x, eu observo que essa função não apresenta zeros reais, isso porque na hora de estar calculando o valor de delta, esse delta vai dar negativo, então o discriminante sendo negativo a gente não tem raízes reais. E aí, olhando a concavidade dela, sabendo que a concavidade é para baixo, né, porque o valor de A é negativo, eu consigo fazer o esboço aqui do gráfico de g de x. Ele apresenta apenas valores negativos e não toca aqui o eixo x, porque não apresenta zeros reais. Eu também preciso construir o quadro de sinais. Então, a única raiz que apareceu, o único zero da função que apareceu foi o próprio zero de f de x. Coloquei aqui na primeira linha. Na segunda linha, eu vou considerar os sinais de f de x. Então, antes do zero, ele é negativo. Depois do zero, ele é positivo. Aqui, para g de x, eu tenho que considerar que em qualquer valor de x, ela é negativa, né? Ela não apresenta zeros reais, está abaixo aqui do eixo x. Então, para qualquer valor de x, a função sempre será negativa. Então, coloquei aqui. E agora eu faço o produto. Menos vezes menos dá mais. Produto de f por g, aqui deu mais. E mais vezes menos dá menos. Bom, minha inequação quer valores menores que zero. Minha inequação quer que esse produto seja menor que zero. Aonde ele vai ser menor que zero? Aonde ele é negativo. Então, estou marcando aqui, né? Fiz esse tracejando aqui, esse tracinho aqui vermelho para estar marcando aonde eu tenho minha solução. Então, considerando esse quadro de sinais, eu posso estar aqui montando a solução final. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser maior que zero. E é interessante vocês notarem que esse intervalo aqui, ele é igualzinho ao conjunto dos números reais não negativos e não nulos, certo? Você tira aí os negativos dos reais e tira o zero, e você tem aqui esse intervalo igualzinho a ele, aos reais não nulos e não negativos. Bom, avançando, nós vamos ver agora a inequação quociente, do primeiro grau. Então, dá-se o nome de inequação quociente a toda inequação cujo primeiro membro é composto de um quociente de duas ou mais funções. No caso de uma inequação quociente do primeiro grau,
tanto o numerador como o denominador desse quociente são funções polinomiais do primeiro grau. De novo, eu trouxe um exemplo para determinar o conjunto de solução, nesse caso x mais 7 sobre 2 menos x, isso tem que ser menor que 0. Para estar resolvendo, eu também vou separar x mais 7, vou chamar de f de x, e o 2 menos x vou chamar de g de x. Eu vou resolver aqui primeiro o f de x, determinando aqui a raiz. O zero da função é igual a menos 7. Se eu substituir menos 7 aqui, menos 7 mais 7 vai dar 0. Então, esse x representa o zero da função. Olhando o sinal de a da função, que ele vale 1 aqui, então o sinal ele é positivo. Eu sei que a reta ela é crescente e o ponto que ele toca o eixo x é o menos 7, que é o zero da função. Então, aqui eu fiz o esboço do gráfico dessa função f de x. Valores acima do eixo x são positivos, valores abaixo são negativos. Eu fiz algo semelhante para g de x. Encontrei que a raiz ela vale 2, né? Se eu colocar aqui 2, vai ficar 2 menos 2, dá 0. E aí, observando o valor de a do coeficiente a, que é negativo, menos 1, eu sei que a função ela é decrescente. Então, eu fiz o esboço do gráfico aqui, marquei o ponto 2, que é o zero da função. Esses valores aqui do gráfico que estão acima do x são positivos, e esses valores que estão abaixo aqui são negativos. Bom, eu vou fazer o quadro de sinais também para estar resolvendo essa inequação quociente. Então aqui eu coloquei as duas raízes em ordem crescente, menos 7 e 2, e nessa primeira linha eu coloquei os sinais de f de x. Então, antes de menos 7, a função ela é negativa. Então, eu coloquei aqui negativo antes do menos 7. Depois do menos 7, ela é positiva. Então, tudo que apareceu depois do menos 7, eu coloquei mais. Já a g de x, antes do 2, ela é positiva. Então, antes do 2, tudo que apareceu aqui eu coloquei mais. E depois do 2, ela é negativa. Está aqui negativo. Agora que eu tenho os sinais de f e de g, eu vou fazer o quociente entre eles. Então, vou dividir f por g, em termos de sinais. Então, menos dividido por mais, dá menos. Mais dividido por mais, dá mais. E mais dividido por menos, dá menos. Como a inequação quer os valores menores aqui que 0, então eu risquei tudo que é menor do que 7, porque aqui a função ela é negativa, ela é menor que 0, e risquei tudo aqui depois do 2, que ela também é menor que 0, negativa aqui. E analisando esse quadro de sinais, eu posso estar chegando aí à minha solução final. X pertence aos reais, tal que x é menor que menos 7 ou x é maior que 2. Com essa condição aqui de x ser menor que 7 e x ser maior que 2, esse quociente ele sempre será menor que 0, certo? Bom, inequação quociente do segundo grau. Dá-se o nome de inequação quociente a toda inequação cujo primeiro membro é composto por um quociente de duas ou mais funções. De novo, é uma definição igual à da inequação quociente do primeiro grau. Qual é a diferença? No caso de uma inequação quociente do segundo grau, o numerador e ou denominador desse quociente deve ser uma função polinomial do segundo grau. Podem aparecer, no entanto, funções polinomiais do primeiro grau no quociente. Então, está aqui um exemplo. Esse exemplo pede para determinar o conjunto de solução dessa inequação quociente. O numerador ele é uma função do primeiro grau, mas o denominador é uma função do segundo grau. Então, eu posso chamar tudo isso aqui de inequação quociente do segundo grau. E aqui ele quer os valores de x para que essa inequação seja maior ou igual a 0. Então, trouxe aqui a solução. Também separei o numerador, chamei de f de x e o denominador g de x. Resolvendo primeiro o f de x, eu tenho que a raiz vale 5. Se eu substituir aqui o 5, vai ficar 5 menos 5, dá 0. Então, esse é o zero da função, né? A raiz. Olhando o valor de a da função, que aqui vale 1, eu descubro que a função ela é uma reta crescente. Então, aqui eu fiz o esboço do gráfico. Nesse ponto aqui, eu coloquei o valor do zero da função. E aqui, para valores acima de x, eu tenho o gráfico positivo. Para valores abaixo do eixo x, eu tenho aqui o gráfico negativo. Eu também fiz
Eu também calculei as raízes para o g de x. Então, x' ele deu menos 6 e o x duas linhas deu 7. Vocês podem estar calculando as raízes por aquelas expressões que a gente chama de método de Bhaskara para estar chegando nessas raízes. E aí, vendo o coeficiente a da função aqui, vendo ele positivo, eu sei que a função tem concavidade para cima, então eu fiz o esboço aqui do gráfico. A primeira zero vale menos 6 e o segundo zero da função vale 7. Os valores que estão acima do eixo x são positivos e os valores que estão abaixo do eixo x são negativos. Considerando esses esboços, eu também posso fazer o quadro de sinais. Na primeira linha aqui eu coloquei todas as raízes que apareceram em ordem crescente. Então o menos 6 é a primeira, depois o 5, depois o 7. Na segunda linha eu coloquei os sinais para f de x. Então f de x é negativo antes do 5 e positivo depois do 5. Então está aqui, ó. Antes do 5 menos, menos, depois do 5 mais, mais. G de x ele é positivo antes do menos 6. Está aqui, antes do menos 6 positivo. Ele é positivo depois do 7. Está aqui, positivo. E ela é negativa entre menos 6 e 7. Está aqui, negativa entre menos 6 e 7. E agora eu fiz o quociente em termos de sinais de f e de g. Então, menos dividido por mais dá menos. Menos dividido por menos dá mais. Mais dividido por menos dá menos. E mais dividido por mais dá mais. E aí, eu observando lá na inequação, ele pede os valores para que esse quociente seja maior ou igual a zero. Então, para ser maior que zero, ele tem que ser positivo. Eu risquei aqui. E aqui também, que é positivo, eu risquei. Só que note que eu não posso deixar a bolinha das raízes fechada. Mesmo que ele me peça aqui os valores para ser igual a zero, eu não posso deixar as raízes do g de x fechado, porque se isso for uma verdade, se eu deixar fechado, eu estou dizendo que g de x pode assumir valor zero. E aí, se eu dividir x menos 5 por zero, chegam em uma indeterminação. Vocês sabem que a gente não pode estar dividindo os valores por zero. Então, mesmo ele pedindo aqui que o quociente seja igual a zero, eu tenho que deixar a bolinha aqui do menos 6 e do 7 aberta. Já a bolinha do 5 eu posso deixar fechada, porque o 5 ele é a raiz do x menos 5. Então, o numerador ele pode ser igual a zero. O que não pode ser igual a zero é o denominador, certo? Fazendo análise do meu quadro de sinais, eu posso estar chegando aqui na solução final, que diz que x pertence ao conjunto dos números reais. Ok, menos 6 é menor que x e x é menor ou igual a 5. Ou ainda, o x pode ser maior que 7. Então, essa seria a solução final da minha inequação quociente do segundo grau. Bom, pessoal, essas foram as informações da nossa aula. É interessante que vocês dêem uma olhadinha nos exemplos que o livro traz para estar aprofundando as ideias que foram vistas aqui. E eu estou deixando uma atividade para vocês, que é a atividade do módulo 1, capítulo 3 das páginas. Aí tem a 27, questão 14, e a página 49 e 50, com as questões 26, 27 e 28. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau.